Shalom, shalom. Bem-vindos a mais um estudo aqui no Beit Midrash. Eu sou o Beit Zion. O tema ainda é Parashat HaShavua. Ainda estamos na Parashat Tazria. Mas o tema lida com a transição temática entre a Parashat Tazria e a Parashat Metzorah. Isso porque nesse estudo nós vamos falar a respeito da Tzaraat e procurar melhor compreensão desse tema. A nossa inspiração vem do livro do Dr. Itzhak Feder. O livro chama Purity and Pollution in the Hebrew Bible. Pureza e poluição na Bíblia hebraica. E ele nos esclarece nesse livro que, apesar de a Torá falar a respeito da Tzaraat, que é popularmente chamada de lepra, e eu diria erroneamente chamada assim, a Torá, não obstante a falar disso, omite 3 pontos importantes. Omite a causa da Tzaraat, omite a infecciosidade da Tzaraat e omite o tratamento da Tzaraat. No livro, ele nos propõe que, se fizermos uma comparação com achados arqueológicos da Mesopotâmia relativos a uma doença semelhante, a doença, no caso, era chamada por eles de Sanar Shubu, nós seríamos capazes de demonstrar que estas omissões por parte da Torá não foram por acaso. Elas tinham um objetivo claro em mente, que reflete o objetivo geral da Torá. Então, a questão que nós queremos desvendar é o que é Tzaraat e qual era a situação do Metzorah. Para quem não sabe, Tzaraat é o nome da doença em si. E Metzorah é o nome que se dá para a pessoa que tem a Tzaraat. E a grande questão é que muito trabalho acadêmico foi produzido a respeito de Tzaraat, embora esse seja um tema que o leitor comum costume pular, porque ele aceita a narrativa, principalmente promulgada pelo cristianismo, de associar, nas traduções que eles fazem, da Bíblia, a Tzaraat com lepra. Só que quando nós olhamos os textos de Vaikra 13 e 14, nós vemos que essa questão, esse tema tem outras implicações, que vão muito além, inclusive, da doença em si. E nós podemos lembrar de Jacob Milgrom. Jacob Milgrom, quando fez o seu comentário sobre o Sefer Vaikra, publicado em 91, ele é de opinião de que não se deve associar a Tzaraat com lepra. Isto é, com hanseníase. Lepra seria um termo pejorativo, popular, porém pejorativo, da doença chamada hanseníase. E o motivo é óbvio. O conjunto de sintomas da hanseníase não tem nenhuma relação com Tzaraat. E, aliás, os sintomas da Tzaraat não têm relação com doença nenhuma. Então, é por isso que o Jacob Milgrom foi, digamos assim, um pouco mais radical em riscar essa possibilidade e dizer que essa doença nunca existiu e que seria tipo um símbolo ou algo imaginado para representar alguma coisa. Outros pesquisadores discordaram do Jacob Milgrom, discordaram respeitosamente. E é aquela questão, não é porque a pessoa fica... Não que o Jacob Milgrom fazia isso, mas muita gente, somente no nosso país, faz isso. O estrangeiro geralmente não tem esse problema, porque lá o ego infla de uma maneira diferente. Mas aqui no nosso país tem essa coisa da formação significar que quem está falando tem razão. O que não quer dizer nada disso. Tem muita gente aí com doutorado e pós-doutorado que fala um monte de asneira em várias áreas do conhecimento. Mas, infelizmente, o público médio acha que, porque a pessoa ostenta um diploma ou diz que é de alguma universidade, então, com certeza ele sabe o que está falando. Não quer dizer que saiba. Ou não quer dizer que o que tenha dito proceda. Então, apesar do Jacob Milgrom ser extremamente gabaritado na área, muita gente discordou, e com razão, Mas
o seu apontamento tem fundamento. De fato, a Tzaraat não é parecida com nenhuma outra doença. Isso é importante de frisar. Então eu concordo com ele que Tzaraat não é hanseníase. E não concordo porque ele é o Jacob Milgrom, mas eu concordo porque, de fato, o argumento procede. Não é o mesmo sintoma, não é a mesma forma que trata, não tem nada que ver uma coisa com a outra, simplesmente. Né? E aí o que acontece? Da onde surgiu essa ideia de que Tzaraat seria lepra? Possivelmente em textos do período do Segundo Templo. Ou seja, em movimentos culturais daquele período. E isso surge a partir de seitas que vão ler trechos da Torá e literalizar, que é no Segundo Templo que você tem esse grande movimento de várias seitas surgindo e dizendo a Torá é o que eu digo que é. Todas elas tinham uma coisa em comum, estavam rejeitando as tradições a respeito. Então você tem o Tzedokim, você tem Essênio, Ebionita, alega-se, alguns anos depois, os cristãos, né? Porque é um grupo posterior que inventou uma ficção de ser do começo. Mas esses grupos todos têm isso em comum. Todos eles rejeitam a tradição, que trouxe inclusive a própria Bíblia hebraica para a mão deles mesmos. E aí eles inventam que, olha, isso aqui é o que a Escritura diz. A Escritura diz, esse papo de que a Escritura fala alguma coisa. Então esse grupo aí pegou textos do Vaikra, especificamente Vaikra 13, dos versos 45 e 46. Lá naquele texto, nós temos aquela frase, né? Então no 45, Ve'atzarua asher bonega bagadav ihye fromim, veroshom ihye parua, ve'al safani tem, ve'tameh tameh ikra. E depois no finalzinho fala, Badar yashev michutz l'machane moshavo. Então quer dizer, quem tiver ferida de Tzaraat vai vestir roupa rasgada, vai deixar o cabelo desgrenhado, vai cobrir o lábio superior, tipo na parte do bigode ali, né? E vai falar tameh, tameh, que é o termo para ritualmente impuro. Quando ele tiver ferida, enquanto ele tiver ferida, ele vai ser impuro. Por ser impuro, ele vai viver em isolamento, morará fora do acampamento. Então esse texto isolado do resto e da cultura e de todo o conhecimento tradicional relacionado, passa uma impressão que é muito parecida com a maneira que os povos tratam, ou tratavam, ou ainda tratam, leprosos, né? Isola a pessoa e tal. E essas seitas pegaram isso e associaram isso com Melachim Bet, no 7º capítulo, onde você tem uma descrição de um banimento de Metzoraim lá. E esse texto do Melachim Bet não faz uma associação do Tzaraat com preocupações de pureza ritual do santuário, ao contrário do que a Torá faz. Então, essa preocupação com os próprios Metzoraim em vez de com o santuário é um fenômeno do Segundo Templo, que nós temos pelo menos duas fontes que refletem essa ideia. Uma é Flávio Josefo, que era o judeu romanizado, que se coloca como historiador e começa a escrever história para os romanos, né? Para, digamos assim, assegurar o seu próprio lugar entre os romanos. Ele tenta contar a história judaica de uma maneira que os romanos achassem a história relevante. E ele tem um texto que chama Contra Apion, e ele fala dos Metzoraim como se fossem leprosos, para os romanos entenderem o que ele está falando. Possivelmente. Ou talvez ele achasse mesmo, porque como ele era de Tzedokim, ele reflete o pensamento de Tzedokim, né? Então ele possivelmente acreditava nisso também. E você tem os manuscritos do Mar Morto, da seita lá de Qumran. O maior desses manuscritos chama justamente Temple Scroll, né? O pergaminho do templo, por falar de questões de rito e ofertas. E esse texto também fala de Metzorá como se fosse leproso. Então, daqui você já tem pano para tecer uma porção de ideologias de seitas que vão extrair dessas ideias sua visão, né? Então, desse pessoal surge essa, digamos, cultura de que não pode ter contato com Metzoraim e tal. Então, isso parece sugerir que o banimento era motivado por uma preocupação com contágio da Tzaraat, como se essa Tzaraat fosse uma doença que passasse. Só que nos textos da Torá não há nenhuma sugestão disso.
né? E também não há sugestão de que o banimento do Metzorah era baseado com medo de infecção. Pelo contrário, inclusive nas mitzvot, no estabelecimento das mitzvot e na distinção de uma mitzvah para outra mitzvah e no momento de delinear como que pratica cada mitzvah. Portanto, a mitzvah de banir o Metzorah existe, só que ela não é só para Metzorah. A mitzvah é para banir Metzorah, Zav e Tumamet. Então são 3 grupos. A pessoa que tivesse Tzaraat, o Metzorah. A pessoa que fosse Zav é uma pessoa que está com corrimento, homem ou mulher, tanto faz, no órgão genital. E a pessoa que tivesse contaminada com impureza ritual por ter tocado no morto. E, portanto, já se nota que não envolve uma questão moral aí. Porque isso podia acontecer em qualquer circunstância. Essas pessoas eram tiradas do acampamento geral e iam para um acampamento especial. Porque quando você lê o texto anterior isolado, né, o texto de Vaikra 13, você fica a impressão de que a pessoa é expulsa, jogada ao relento. Não é nada disso. Havia um acampamento específico para Metzoraim. E nesse acampamento tinha um monte de outras pessoas. E muitos Metzoraim também, e outras situações. Né? E tinha pessoas lá que estavam só com Tumá de Met. E essa pessoa que estava com Tumá de Met estava saudável. Então porque ele era colocado junto com o Metzorah e junto com o Zav. Não? Então, se percebe através disso que era um problema de impureza ritual, não de doença propriamente dita. E no texto de Bamidbar 5, isso é explicitado, porque no 3º verso está escrito Lo itamu et machaneichen asher ani shochen betocham. Vocês não vão contaminar, né, ritualmente, o acampamento, porque eu habito no meio dele. Então veja, por que o Metzorah, o Zav e o Tomat Met é tirado do acampamento? Para ele não contaminar o acampamento ritualmente. Não tem nada que ver com doença o negócio. Ou seja, não era uma maneira de impedir outras pessoas, porque de acordo com o que a Torá descreve da Tzaraat, a Tzaraat não passa de uma pessoa para outra. Então, da mesma forma, o material textual das leis de pureza em Vaikra 11 até o 15, no caso, inclui no verso 31 do 15 a advertência, né, a conclusão, dizendo assim: Veizartem et bnei Israel mitumatam velo yamutu betumatam betamam et mishkani asher betochan. Então, vocês vão separar o povo de Israel da sua impureza, a impureza ritual, no caso, para que eles não morram no estado de impureza pela contaminação do meu santuário que está ali com eles. Então o risco era contaminar o santuário. O risco não era passar doença. Então, você nota, a motivação para as leis de pureza ritual era manter o tabernáculo ritualmente puro. Não tem que ver com nenhuma doença infecciosa em cena. Agora, tudo bem. Você poderia supor que essa lógica textual foi uma lógica construída pós-fato. Então, para que vejamos do que se trata, aí nós recorremos ao livro que faz o paralelo mesopotâmico com a doença mesopotâmica chamada de Sanar Shubu. Então o professor diz o seguinte: é importante ressaltar que a Tzaraat bíblica compartilha muitas características com a doença acadiana chamada Sanar Shubu. Então, ele inclusive explica que a palavra foi pesquisada e eles acham que ela vem de uma outra expressão do sumério, Sharshu Buba. E Sharshu Buba, em sumério, significaria coberto de poeira. Então ele diz que isso vem de uma pesquisa feita por Moshe Weinfeld. Ele escreveu um livro publicado em 1972, chamado Deuteronomy and the Deuteronomic School,
né? O Deuteronômio e a escola deuteronômica. Ele chama atenção para isso, né? Para esse tipo de expressão, e inclusive para mostrar a influência disso no texto, ele cita Shemot 9. Naquela cena que o Moshe vai causar uma praga, aí ele pega pó fino e joga, né? E aquilo vira pústulas na pele dos egípcios. Então veja, o pó fino, né? E a associação da poeira com a doença, no caso. Mesma coisa, digamos, nessa influência do acadiano. Ele prossegue dizendo que na cultura babilônica o termo descrevia uma doença de pele que eles deixam claro que eles entendiam ser altamente infecciosa. Porque eu sei que surgem pessoas que vão dizer: não, mas os hebreus não sabiam que a doença era infecciosa. Isso é nonsense. Todo mundo sabe quando uma doença é infecciosa e quando não é, porque simplesmente um fica doente, depois outro, depois outro, depois outro. Quem entrar em contato fica doente também. O tico e o teco funcionam. Não tem isso daí. Até tribos indígenas sabem quais doenças são infecciosas e quais não são infecciosas. Isso é uma grande bobagem, né? Imaginar que só porque os povos viveram na antiguidade, eles não sabiam quando a doença era infecciosa ou quando não era. A única possibilidade é que se eles estivessem encontrando a doença pela primeira vez na vida. Como aconteceu aqui no Brasil, quando, né, cristãos vindo de Portugal infectavam de propósito indígenas com doenças que eles sabiam ser infecciosas para matá-los. E aí os indígenas não sabiam, porque nunca ouviram falar daquela doença e eram mortos dessa maneira por esses cidadãos de bem aí. Mas no caso do que nós estamos falando, eles tinham plena ciência de quando era infeccioso e quando não era. Então, na cultura babilônica, eles sabiam da doença ser infecciosa. E ela é mencionada, né, nos diz o professor, em diversos textos de vários gêneros, porque existem tabuinhas que têm listagem de trabalhadores e mencionam: olha, mas não pode vir o trabalhador que tiver Shandar Shubu, que deve ser uma variação da doença, né? E é mencionado em encantamentos, é mencionado em juramentos, é mencionado em rituais. E isso são tabuinhas que eles datam, né, de 2000 anos antes da Era Comum. Então, assim, muito anterior, inclusive, aos israelitas. E tem uma porção de artigos científicos e livros, né, de pesquisa de arqueologia. Tem um em específico que ele cita aqui, que chama, feito por dois pesquisadores, J. Scurlock e B. Anderson. O livro chama Diagnosis in Assyrian and Babylonian Medicine. Diagnóstico na medicina babilônica e assíria. Livro de 2005. Bom, ele diz que o termo acadiano se referia a uma condição em que a doença cobriu o corpo da vítima com uma pústula, com uma espécie de casca. E aí a pessoa cobria aquilo com um pano, uma peça de vestuário, e isso levava a pessoa a ser banida da comunidade dela. E nesse caso, a vítima às vezes era forçada a sair vagando pelo deserto. Ou seja, não tinha uma cidade para ele ficar, muito diferente do caso da Tzaraat, né? Então, e tem mais um detalhe, né? Quando você sai da Torá e lida com a Tzaraat, você tem textos que refletem a Tzaraat como se fosse um castigo do divino. Você tem uma cena dessa em Bamidbar 12, né? A Miriam recebendo o Tzaraat como castigo por ter falado mal, que fez os rabinos associarem Tzaraat com Lashon Hara. E depois você não tem mais. E aí você tem Shmuel Bet, você tem Melachim Bet e você tem Divrei Hayam em 26, textos posteriores, que mostram Tzaraat como castigo. E na cultura dos babilônicos, de maneira unânime, era castigo. Então, o interesse particular, diz o Dr. Yitzhak Feder, é que nós temos um ritual que foi achado numa tabuinha para lidar com o problema da doença, da Sar Shubu, né? E assim, aparece diversas expressões da doença. Sar Shubu, Sadar Shubu, Sanar Shubu, várias expressões. Esse rito que ele encontrou diz que consta numa tabuinha que foi achada em Emar. Emar
estaria localizada numa das curvas do rio Eufrates que fica na Síria. E seria datado do 13º século antes da Era Comum. E aí foram encontradas várias comparações rituais importantes para o nosso estudo. A tabuinha tem 3 seções, que tem um encantamento, um tratamento e um rito de recuperação. E a seção do tratamento distingue os tipos de doença, que serve para que a gente também faça a comparação. Fala dos tipos de descoloração que podia acontecer, e cada um tem um tratamento. Então ele cita um pedacinho que fala assim: e o Satar Shubu é amarelo e vermelho. Se for, é a mão de Sin. E aí ele coloca entre parênteses: Sin é o deus da lua na cultura deles. Aí ele fala assim: para removê-lo, você deve ungir com sêmen por 7 dias. Isso mesmo que você ouviu, né? Eles usavam sêmen como remédio, né? Então, imagina. Essas instruções são uma reminiscência das Tsaraat do Vaikra 13, né? Por quê? Porque em Vaikra 13 você tem a questão da descoloração, que serve como critério do sacerdote identificar o que era Tsaraat. E uma comparação ainda mais marcante, o professor prossegue, envolve a purificação, o rito de purificação. Então, segundo o texto acadiano, as ataduras, né, que foram usadas para cobrir, tem que ser tirada, tem que ser queimada. Isso era um procedimento meio que padrão para tudo quanto é tipo de doença. E aí tinha que ter um altar de incenso, uma mesa onde ofertas eram apresentadas para o Shamash, o deus do sol, né? Então a doença causada pelo deus da lua e a cura pelo deus do sol. E aí a tabuinha tem uma outra linha que ele diz: este paciente está diante de Shamash. Você deve queimar uma perdiz e um caranguejo perante Shamash. E com outra perdiz você deve limpar o corpo dele e soltá-la. Então veja, o rito visava remover a impureza residual depois da suposta cura do paciente. O caranguejo e a perdiz eram queimados e, portanto, era como se fosse oferenda, né? A ideia era destruir a impureza. Segundo os próprios pesquisadores, o entendimento deles era que a impureza era absorvida pela criatura. E em seguida, uma outra perdiz era trazida, esfregada na pessoa. E aí a ave depois era solta. Então esse rito convida a uma comparação com o rito de purificação do Metsorá de Vaikra 14. Depois de curada a Tsaraat, o Kohen é instruído a realizar um rito mágico que envolvia 2 pássaros. O primeiro era abatido, o sangue era aspergido sobre a pessoa. O segundo era mergulhado no sangue abatido e aí era solto. Então veja, as duas fontes usam pássaro, um morto e o outro solto, para remover a purificação. Então isso é muito importante porque isso mostra a fonte, digamos, cultural desse rito, claramente babilônica. E na fonte babilônica, que é a fonte original, e na fonte dos hebreus, que é inspirada naquela, você percebe que o abate do animal não é substitutivo. Ou seja, não é que o animal está sendo abatido no lugar da pessoa, como erroneamente associam, por exemplo, quem é de ideologia cristã. O que está acontecendo é que os babilônicos tinham a ideia de que quando você abatia, esse abate, digamos, meio como se fosse puxava a impureza que você estava tentando tirar. Então, parte da impureza era puxada pelo animal abatido e a outra parte, que o resíduo, ficava num outro animal que não precisava ser abatido, bastava soltar o animal. Não era substitutivo, como eu estou abatendo esse animal para você não ser abatido. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo era como se fosse uma remoção da impureza. Então, se os hebreus se basearam nisso, e eles provavelmente se basearam, né? Então eles também não abatiam com essa ideia substitutiva. Olha, esse vai morrer no meu lugar. Não é isso. Ele está sendo abatido porque a impureza está sendo depositada nele, como se fosse. Né? Então os 2 textos têm essa relação, né? E eles 2 lidam com uma doença de pele, digamos assim, relacionada. Mas o que nós devemos olhar é que
O que a Torá apresenta, e que é diferente no caso dessa tabuinha, é que o que a Torá apresenta não é um tratamento. Então ele pega uma parte do livro e ele compara 3 coisas, né? Ele compara o procedimento diagnóstico, ele compara o tratamento da doença e ele compara o rito pós-recuperação. Na comparação do tratamento diagnóstico, nós temos paralelos. Então, por exemplo, na tabuinha, né, do Shahar Shubu, do Emar, então você tem lá, se uma pessoa tiver uma cor branca no corpo, isso tem um paralelo com Vaikra. O Kohen verá e olhará uma lesão branca na pele, que tornou o cabelo branco. Beleza, bateu, né? Aí na tabuinha, da mesma forma, se for vermelha ou amarela, e aí no Vaikra, algo parecido com isso, porque fala assim, a carne da pele tiver uma queimadura, como se fosse uma queimadura do fogo, a parte saudável da queimadura da pele for brilhante, avermelhado ou branco. Então dá para comparar, tá entendendo? O que não tem na Torá? O tratamento da doença. Na tabuinha tem aquele tratamento que a gente leu, né? O texto um pouquinho mais prolongado fala assim, você vai tomar achago, que ele coloca entre aspas aqui como um tipo de planta que tinha lá. Sal, cevada, farinha, vai ungir ele para ele ficar bem. Depois vai ungir ele com sêmen por 7 dias, né? Aquela parte que eu li. Isso não tem na Torá, obviamente, né? A Torá não usa esses fluidos. E depois o rito de recuperação você tem mais um paralelo. Na tabuinha fala, você vai queimar a perdiz, o caranguejo, para o shamash, né? Perante o shamash. E com a outra perdiz você vai esfregar nele e depois soltar. E aí no Vaikra, todo mundo já sabe, né? Kohen vai pegar 2 aves vivas, madeira de cedro, carmesim e sopo, e vai trazer para ele. Vai abater um, vai aspergir sobre ele, e o outro vai mergulhar no sangue e vai soltar. Né? Então veja, é muito parecido o rito mesmo. Então o Dr. Feder fala assim, bom, como nós observamos, esses procedimentos elaborados, né, diagnósticos, descritos em Vaikra 13, são paralelos a essa, digamos, sintomatologia detalhada da tabuinha do Shahar Shubu. Só que Vaikra 14 também tem paralelos com as linhas da tabuinha, né, depois que ele se recuperar. Essa comparação destaca o que está faltando na Bíblia hebraica. O que está faltando na Bíblia hebraica, que consta no rito babilônico, é um tratamento para o supostamente leproso. Na Bíblia hebraica não tem nenhum tratamento. E a ausência de qualquer rito de cura em Vaikra 14 foi notada por estudiosos muito antes, é claro, dos achados de Emar, das tabuinhas de Emar. E o paralelo próximo com o ritual de Emar torna essa omissão ainda mais evidente agora. De que os ritos de cura que existiam entre os antigos israelitas, nós temos evidências extra-bíblicas disso, tanto de culturas vizinhas, como na abundante variedade de achados arqueológicos de amuletos e estatuetas encontradas na Judéia, que datam da Idade do Ferro. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo um movimento cultural que está removendo as práticas mágicas dos antigos israelitas. Então, a maneira mais convincente de abordar o tratamento paradoxal do Metzorá é considerar que essa doença foi recontextualizada na tradição judaica. Então, a Bíblia hebraica oferece vários indícios de uma concepção mais antiga que existia, mais antiga inclusive que a tradição dos sacerdotes, e a noção de que a poluição, no caso a tumá, serve em parte como uma conceituação pré-moderna da ideia de infecção, especificamente sobre condições graves, como no caso de Tzaraat e Zavi, mostra que essa poluição era associada com crenças em espíritos, que eram próprias dos babilônicos, e que a cultura dos hebreus queria tirar da população. Então você vê que isso era uma cultura pop, essa coisa de crenças em espíritos. Por exemplo, você vê maldições relacionadas a isso, onde você tem conotações negativas, né? O Davi amaldiçoando o Yoav, lá em Shmuel Bet, no 3º capítulo, versos 28 e 29, ele fala: Ve'ali karet me Beit Yoav zav u metzorah u machazit bapelech venofel bacherev vechasar lachem.
né? Que a família do Yoav sempre tem alguém Zav ou Tzaraat, né? Que é um Metzorá. Alguém que tenha que andar de muleta, que morra pela espada ou que falte comida. Ou seja, todos os exemplos envolvem ostracismo, envolvem, olha, que nunca falte na família dele gente que seja expulso da sociedade, do grupo. Então a presença do Metzorá e do Zav, bem como de cadáveres nessa lista, reforça uma impressão de que as situações estavam associadas ao medo de contágio, né? Apesar do fato de que o texto da Torá trata essas questões como mera fonte de impureza ritual em relação ao santuário apenas, não em relação às pessoas. Então mostra o quê? Nós temos duas tendências. Uma tendência popular, que absorvia crenças mágicas, e uma tendência, digamos, do pessoal que instruía, do templo, da Torá, querendo tirar isso, né? Ou seja, refletindo aquilo que Maimônides falou, de que o objetivo da Torá é erradicar o Avodah Zará da população. A Torá é um texto que objetiva tirar o Avodah Zará da população. O que é uma grande ironia, porque o misticismo, no século XIII, trouxe o Avodah Zará para dentro do judaísmo. Com tudo isso, com crença em espírito, com tudo, completinho o pacote, né? Com ritos mágicos e tudo isso. Hoje em dia, o judaísmo ortodoxo nada mais é do que uma versão, né, de uma umbanda judaica, né? Com todos os ritos mágicos, consulta a espíritos, tudo que você possa querer numa religião mistificada, você tem hoje. Mas a Torá não objetivava isso. E esta é uma evidência. Quando você compara como que eram as culturas pops, né? A cultura popular naquela época, as crenças babilônicas com a reforma, digamos assim, que a Torá faz, a Torá está tentando tirar isso e não ressaltar, não reafirmar isso. Então, as advertências dos sacerdotes no que diz respeito à gravidade do caso do Metzorá, envolvendo o banimento, apenas diz respeito ao acesso ao templo. O templo não podia ser contaminado. Então, veja, né? No Vaikra 13:15, o que ele não tem é o que é explícito na maldição do Davi. Ou seja, o Davi estava ali, é colocado na personagem, né? É colocado na personagem que ele via Zav e Metzorá como castigo do divino. Entendeu? E na Torá não diz que isso é castigo do divino. Entende? Então aí que tá. O caso de Miriam não pode ser colocado como se ele fosse... isso é o castigo. Aquilo é uma forma. Pode ser qualquer forma, na verdade. Porque o divino provoca a mesma coisa, né? Na narrativa da Torá, o divino é o que provoca as coisas boas e as coisas ruins, a doença e a cura da doença. Não tem força do mal, né? Não é como no misticismo que tem a força do mal. Na visão de espiritualidade da Torá, não existem forças do mal. O mal vem de Deus. O bem vem de Deus, o mal vem de Deus, tudo vem de Deus. A vida vem de Deus, a morte vem de Deus, né? A justiça, a injustiça, tudo isso tem a mesma fonte, né? E os rabinos falam a respeito dessa associação em Midrashim. 2, particularmente. Um aparece no Tratado do Talmud, Tratado de Arachim, 15b, e outro no Midrash. Midrash Vaikra Rabbah 16. Então, o que a gente percebe quando compara é que o texto de Vaikra não omitiu a informação por acaso, omitiu de caso pensado. Vaikra distingue sistematicamente as ofertas de Hatat, oferta de pecado, que são relativas a pecados acidentais apenas, não existe oferta para pecado intencional. Então essa coisa de que a pessoa trazia uma oferta para que ela não morresse, isso é um equívoco, não é? Porque não existia nenhum risco de morte envolvida, porque o erro que requer oferta tem que ser não intencional e não a pena capital para erro não intencional. A pena capital existe para violações rituais, mas tem que ser intencional. Então, se a pessoa está trazendo a oferta, ela já está admitindo que não foi intencional. Ou, se a oferta for aceita, já está se admitindo, então, que eu aceito que aquela pessoa não errou porque quis. E, portanto, não é bem isso, né? Como a oferta era consumida, vale lembrar, as pessoas gostam de tratar a oferta como sacrifício. Eu estou perdendo alguma coisa. E no caso da oferta não era assim que funcionava. A oferta de Hatat era comida, inclusive pelo sacerdote.
E o sacerdote, evidentemente, não comia tudo, porque um monte de gente trazia oferta. Ele só comia um pedacinho de nada, que era só o que ele podia, senão ele não ia conseguir trabalhar, né? E quem comia era a pessoa que ofertava e os parentes da pessoa que ofertava e eventuais visitantes ali no templo. Portanto, era mais um churrasco sagrado do que um sacrifício no sentido popularizado. E se a pessoa não come a oferta não valeu, diga-se de passagem. Então, os textos do Vaikra 4:5 ou do Bamidbar 15 usam esse tipo de verbo relacionado ao perdão, que é slach, né? Samer lamed het. E os textos realizados posteriormente, que falam de purificação, que é Vaikra 12:15, não usam slach, usam tchar, que é tet rei resh, que é o verbo para purificação e não para perdão. Então, as leis de pureza de Tzaraat estavam tentando retratar um tema que era de preocupação dos sacerdotes, que era a poluição ritual do local. Divorciado, portanto, de implicações morais. Então, segundo o texto da Torá, o Metzorá não era um criminoso, né? Segundo o texto da Torá. Então, isso quer dizer que havia uma tendência popular de pensar dessa maneira, mas o texto estava tentando retratar essa ideia e dizer que não era isso. Então nós temos 3 características principais da Tzaraat no Vaikra. Primeiro, a representação da poluição como uma coisa não ameaçadora. Ou seja, não diz, afastem-se dele, corram para que vocês não se contaminem. Não fala nada disso. Não tem essa preocupação. Segundo, a ausência de um nexo causal explícito entre o pecado e doença. Não diz, se você fizer tal pecado, você pegará Tzaraat. Não diz isso. Em lugar nenhum da Torá. E terceiro, a ausência de um rito de cura dessa suposta doença. Entende? Então, essas características são por acaso? Não. E aí, o professor cita um outro pesquisador que publicou um livro em 1960. O pesquisador é Yehezkel Kaufman. O livro é The Religion of Israel, a religião de Israel, né? E o trecho do livro diz assim, ó: as características distintivas de purificações bíblicas, quando comparadas com as do paganismo, é que elas não são realizadas com o propósito de banir o mal ou a doença. O idólatra procura evitar o mal. Suas purgações são, de fato, uma batalha com forças das trevas que ameaçam homens e até deuses. As purificações bíblicas, por outro lado, carecem inteiramente desse aspecto. As preocupações não desempenham nenhum papel na cura dos doentes. A mulher que tem um filho, o Metzorá, o Zav, a casa do Metzorá, todos são purificados depois que a crise ou a doença passou. Então, isso é muito relevante para nós. É provável que o rito de Vaikra procurasse fazer aquilo que o Ramban disse ser o objetivo da Torá: neutralizar o conceito de poluição ritual, mas para remover das pessoas o ímpeto para ritos apotropaicos, isto é, ritos mágicos de cura, necessidade de exorcizar forças malignas. As pessoas iam fazer isso no seu particular. Na medida em que o Kohen ia lá e fazia aquele rito dele, ele trazia o esqueleto, digamos assim, daquele rito mesopotâmico, mas o esqueleto destituído de estrutura, né? Destituído da menção mágica, destituído de você, enfim, de tudo aquilo que caracterizava o rito babilônico, né? Reforçar a crença em espíritos, forças das trevas e tudo isso. O rito simplesmente não faz menção de nada disso. Então, essa pressão de influências babilônicas, de que você tem que fazer o rito para afastar forças maliciosas, mostra que a Bíblia hebraica, a Torá, está tratando essa ideologia como uma ideologia adversária. E está criando um rito paralelo que tem o esqueleto daquela ideia, mas que retira a sua essência, retira a prática e, portanto, a crença da população de você se devotar, afastar espíritos ou tirar forças do mal. Olha a ironia, né? Porque então a Torá faz todo esse esforço
para tirar esse tipo de crença do judaísmo, para depois, no século XIII, os rabinos europeus concordarem em jogar esse lixo todo de volta na população de novo. E hoje você tem um monte de gente, né, como dizia o Saadia Gaon, que se diz judeu, né, ironizando, e tá aí falando com fantasma, espírito, força das trevas, todo esse charlatanismo, todo esse lixo que hoje contamina o pensamento do homem moderno. Esse lixo entrou pelas portas dos fundos, né? Mas você percebe que o texto queria, na verdade, tirar esse lixo. E o lixo entrou de novo por outras vias, né? Então, por quê? Porque era um lixo que estava presente na população. A população gostava ou acreditava, e aqueles que instruíam se sentiam na obrigação de tirar esse tipo de ideia. Então, eles viram que não adiantava dizer não é para fazer o rito, porque as pessoas iam fazer de qualquer maneira, como as evidências arqueológicas mostram que faziam mesmo. Então eles acharam por bem fazer diferente. Vamos criar um novo rito parecido, mas que tire aquilo que incomoda. Então, ao colocar a tumá, a poluição ritual, vista como se fosse a causa da doença como um efeito secundário, tendo afetação só sobre o santuário, se esperava que a tentação de fazer os ritos mágicos babilônicos para resolver o problema fosse reduzida de maneira significativa. Então, quando nós pensamos ou fazemos uma discussão técnica, por assim dizer, sobre o que seria Tzaraat, nós vemos que esse tema de Vaikra 13 e 14 disfarça o fato de que a discussão bíblica dessa doença representa um afastamento radical de concepções anteriores desta mesma doença do Antigo Oriente Próximo. Entende? É como se esses elaboradores do texto estivessem numa guerra cultural. E a singularidade do tratamento sacerdotal só pode ser plenamente apreciada quando nós comparamos com a evidência extra-bíblica que nós mencionamos hoje, que é essa doença aí, a maneira como eles tentavam tratar o Sadar Shubu. A ausência de qualquer prescrição ritual para a cura de Tzaraat, junto com as implicações relativamente benignas dessa doença, sugerem uma tentativa deliberada do redator de distanciar os israelitas dos rituais apotropaicos, rituais de cura mágica, que eram populares. Né? Eles passaram muito tempo procurando fazer isso, porque se percebe que a ideia de ver essa doença como um castigo perdurou durante muito tempo. Mas você tem, em vez de declarações teológicas programáticas, que é o que se esperaria, que é o que acontece nas tabuinhas, você tem um silêncio. Né? Então, essas omissões falam mais alto do que uma declaração direta, para quem entende como funciona a transmissão de textos na tradição. E isso tudo que nós falamos até aqui ainda não tocou na questão da mancha na parede. Porque um paralelo igualmente esclarecedor dessa discussão é o caso da Tzaraat ser uma doença que primeiro acometia a casa da pessoa. Mais um motivo de não se pensar Tzaraat como lepra ou hanseníase é você entender que primeiro acometido pela Tzaraat era a parede da casa da pessoa, e não a pessoa. Primeiro era a casa, depois era a roupa, e só depois era a pessoa. E não existe nenhum tipo de doença que faça isso. Né? Mas você tem na cultura mesopotâmica um fungo muito, muito temido. Né? Eles provavelmente tinham muito medo de bolor. E eles têm um fungo que tem até um nome engraçado. Segundo as tabuinhas, eles chamavam o fungo de catarro. Curioso, né? Porque parece o termo do nosso idioma. Mas era como eles chamavam o fungo, mas não era nada engraçado para eles. Num trecho da tabuinha citado no livro, eles dizem o seguinte: se tiver esse fungo na casa da pessoa. Se houver catarro na casa de um homem do lado norte exterior, o proprietário da casa morrerá e a sua casa será destruída. Então veja, né? De acordo com esse texto e outros que confirmam, o catarro era visto como um presságio que predizia um desastre iminente. Em outras elaborações, se o catarro estivesse do lado leste, quem ia morrer era a mulher do cara. Entendeu? Aí se estivesse no outro lado, quem ia morrer os filhos, e assim por diante.
E embora as instruções bíblicas, né, abordem um problema parecido, de novo, né, não é idêntico de novo. Não há na Bíblia hebraica uma sugestão de perigo para os ocupantes da casa, caso tiver tzaraat na parede. Na verdade, ela ainda faz algo pela pessoa. Ela avisa a pessoa que se isso acontecer, como que ela tem que proceder. Lá no texto do Vaikra, 14:36, a gente lê assim: Vatzivah kohen ufinu abait, bateren yavo kohen lirot et hanega, velo itma kol asher abait vechar ken yavo kohen lirot et abait. Olha que legal, né? O sacerdote ordenará que a casa seja limpa antes que o sacerdote entre para examinar a infecção. Ou seja, antes de ele fazer exame da suspeita de tzaraat, o próprio sacerdote falava: eu não vou entrar agora, vou dar um tempo para você tirar tudo que você tem dentro da sua casa, tudo que é valioso e tal, tira tudo, de modo que nada na casa se torne impuro depois que o sacerdote entrar para examinar a casa. Porque o que acontece? Se o sacerdote declarar impuro, é impuro. Veja, a tzaraat pode estar de fato lá, mas a casa não é ritualmente impura. Isso é mais uma evidência que acaba emendando um tema que nós falamos no áudio anterior sobre a impureza ritual ser um conceito da Torá e não uma substância. O misticismo, principalmente, passa a ideia estúpida e errônea, não há outra forma de colocar isso, de que impureza ritual seria tipo uma força do mal, tal, né? Usa isso para extorquir pessoas, enganar as pessoas. Não existe isso daí, não existe forças sobrenaturais do mal. Mas também é incorreto dizer que é a Bíblia hebraica que ensina isso. A Bíblia hebraica não ensina isso. Veja, o sacerdote, quando ele examina e ele declara que o lugar é ritualmente impuro, aí o lugar é ritualmente impuro. Portanto, os rabinos estavam certos na interpretação deles de que o que a Torá declara impuro é impuro. Não interessa o que seja. Não é a impureza na coisa. Vamos dizer, o sangue não é impuro porque é sangue. O sangue é impuro quando a Torá diz que é. Então, quando nós falamos na aula anterior, né, do sangue de pureza, os rabinos concluem, então esse sangue não transmite impureza ritual. E aí as seitas, os fanáticos, o sola escritura, toda essa gente ficou todo revoltado com os rabinos, dizendo: não, mas como pode? Se o sangue saiu dali, o sangue é impuro. Porque eles acham que impureza é uma coisa intrínseca, é uma força do mal e tal. Isso é simplesmente estúpido, né? Porque é o mesmo caso aqui. O sacerdote é que declara que uma coisa é pura ou impura. Então, mesmo que esteja lá a mancha, nada que está lá dentro é impuro até que o sacerdote diga que é. Portanto, é uma coisa absolutamente ritual. Não é algo intrínseco. Percebeu? Então, a razão dessa dispensa é óbvio. A Torá quer prevenir que a pessoa perca suas posses e, portanto, ela não está dizendo que vai acontecer nada com a pessoa. Pelo contrário, né? Porque mesmo que a casa fosse declarada impura e fosse destruída, se faria um mutirão no bairro e construir outra para a pessoa. Pronto. Isso era muito comum, né? Então, eu espero que você tenha aprendido a diferença gritante entre o conceito de tzaraat e essa ideia passada de lepra e tudo isso, que você tenha visto que o conceito de associar tzaraat com lepra, com castigo divino, é um fenômeno do Segundo Templo e mais especificamente popularizado por seitas do Segundo Templo, dentre as quais o cristianismo se destaca, e que você consiga ver que, na verdade, o conceito da tzaraat tem que ver com heranças babilônicas, as quais a Torá estava tentando combater e não perpetuar, né? Que eram populares entre o povo, porque essas coisas se espalham no povo, né? Crença em espírito, fantasma, loira do banheiro, isso aí não vem de livro, isso aí é cultura popular. Então a Torá estava tentando tirar o elemento mágico dessas coisas que já estavam enraizadas nas crenças populares. E ela faz o quê? Ela pega o esqueleto daquele rito e remove dele os elementos que incomodavam, né? A questão da luta da força do bem contra do mal, tira fora. Vamos fazer isso para te afastar o espírito do morto, tira fora isso, entendeu? E mantém só o esqueleto do negócio para que a população continuasse, né, fazendo o rito que quisesse fazer, mas que aos poucos essa ideologia fosse minguando na população. Tiveram sucesso por um certo tempo. Mas no século XIII, todo esse plano elaborado da Torá veio por água abaixo, porque a Torá foi sabotada por mistificadores que colocaram de volta
na população e na religião judaica tudo aquilo que a Torá proíbe, né? A Torá fala, não consulta os mortos. Pronto, inventaram uma nova maneira de fazer isso. A Torá, não é? Ela diz, você não vai praticar magia, adivinhação. Pronto, inventaram a Cabalá para você praticar magia e adivinhação de uma maneira autorizada. Todo o lixo de crenças mesopotâmicas entrou pela porta dos fundos através da gnose e do misticismo espanhol. Infelizmente. Mas então, nessa análise de Parashá, eu espero que você tenha visto a diferença, né? E comparar isso com o que era feito pelos babilônicos é muito interessante para você ver que a Torá não ensina apenas pelo que ela diz. Ela ensina também pelo que ela omite. E pelo fato de ter omitido pontos chaves, né, no rito que foi herdado na Babilônia, você percebe muito bem qual era o objetivo da Torá, que reflete muito aquilo que Maimônides já nos ensinou, né? De que o objetivo da Torá é erradicar idolatria da população. Até um próximo estudo.